Gostaria de chamar para a abertura do nosso KPMG Connect, Cenários para o Futuro, Jean Paraskevopoulos, o nosso sócio-líder de clientes e mercados da KPMG no Brasil e na América do Sul. Por favor, Jean. Olá, Márcio. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao KPMG Connect, Cenários para o Futuro, edição TMT. Sou Jean Paraskevopoulos Neto, Head de Clientes e Mercados da KPMG Brasil e América do Sul. É uma grande satisfação abrir o evento de hoje. Dentro do nosso propósito de inspirar confiança e empoderar a mudança, a liderança do setor de tecnologia, mídia e telecomunicações da KPMG Brasil, liderada por nosso sócio Márcio Canamara, preparou um conteúdo muito especial para compartilhar com todos vocês. O encontro contará com a presença de Silvio Cassione, diretor da Eurasia Group, abordando o contexto geopolítico e econômico, bem como Carlos Ocron, Managing Director da Qualcomm Ventures Américas e nossa sócia líder de ESG Advisor, Neumara Herbergs, para debater os temas que estão moldando o futuro do setor de TMT, e com grande relevância para os negócios em diversos outros setores da economia. Desejo, Márcio, um excelente encontro a todos e volto com você. Obrigado. Obrigado, Jean. Vamos revisar a agenda aqui, então. Agora, às 17h05, vamos iniciar aqui com o Silvio Cassione, diretor da Eurasia Group no Brasil, dando uma palestra a respeito de perspectivas econômicas e políticas para o Brasil. Em seguida, às 17h40, teremos Neumara Herbergs, nossa sócia líder de ESG Advisor da KPMG no Brasil e na América do Sul, contando um pouquinho a respeito de ESG, estratégia e abordagem para o setor de TMT, tecnologia, mídia, esportes e telecomunicações. Em seguida, às 18h, eu recebo o meu amigo Carlos Cochran, VP e Managing Director da Qualcomm Ventures Américas, para a gente falar um pouquinho sobre cenários para o futuro. Sejam bem-vindos e aproveitem nossa tarde. Obrigado. Por favor, Silvio. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado à KPMG pelo convite. Boa tarde a todos que estão conosco. Grande prazer falar um pouco do cenário adiante, um cenário que deixa muitos aflitos, né? É difícil prever o que pode acontecer com o Brasil e com o mundo, o cenário político e econômico no curto prazo e no longo prazo, mas meu papel aqui é tentar, nesses minutos, trazer alguns pontos de reflexão, algumas provocações, e tentar dar um contexto que possa ser útil no restante do evento para os próximos painéis, que eu tenho certeza vão ser muito interessantes. O foco dessa minha conversa é o Brasil, afinal é o ambiente que todo mundo aqui vive e trabalha, mas para começar a falar do Brasil, eu acho que vale a pena a gente dedicar alguns minutos e olhar para fora, olhar um pouco para o contexto global no qual o Brasil está inserido e também falar um pouco de algumas tendências de longo prazo que afetam o ambiente de negócios e que vão ser importantes. É importante levá-los em consideração também. Depois a gente fala um pouquinho sobre algumas tendências de curto prazo, alguns cenários de curto prazo. Afinal de contas, aqui no Brasil, a gente tem uma eleição no ano que vem e daqui até lá muita coisa ainda pode acontecer. É muito difícil, é impossível falar de longo prazo no Brasil sem abordar também esses pontos do curto prazo que podem afetar e muito a todos nós aqui. Então, queria pedir, por favor, que adiantem o slide, coloque o primeiro slide da apresentação. Então, começar a falar um pouquinho sobre o contexto global. O contexto global, o Brasil no mundo G0. A gente se acostumou nos últimos anos, já há bastante tempo, a cobertura da imprensa, em falar em G7, G20, enfim, aquelas reuniões periódicas dos líderes nacionais. Aqui na Europa, que gosta de que o mundo, na verdade, ele é cada vez mais um G. O que isso significa? Isso significa cada vez mais difícil encontrar coordenação global, uma resposta verdadeira global aos problemas globais afligem. Quando a União Soviética acabou, aquele
Estados Unidos uma superpotência, a ordem mundial, a globalização, traz um arranjo que você tinha os principais países, as principais lideranças construindo soluções globais para os problemas do mundo. Tá? Então, você teve um fortalecimento da OMC, da estrutura de comércio global, você teve, na crise financeira de 2008, uma importância muito grande de órgãos multilaterais, FMI, por exemplo. Enfim, a pandemia mostrou que aquele mundo ele está ficando para trás. É claro que existem potências globais, a gente até vai falar um pouco delas, mas essas respostas globais estão cada vez menos coordenadas num ambiente de cada vez mais competição. Então, a pandemia deixou isso muito claro. A resposta global, ela foi muito descoordenada, certo? E daqui para frente, isso deve perpetuar a tendência que veio para que a liderança global dos Estados Unidos vai perdendo vigor, ainda é uma superpotência militar, econômica e tecnológica, mas com cada vez menos alcance, até diria interesse de projetar sua influência sobre todo o mundo, e vendo do outro lado a emergência da China como uma rival, uma adversária cada vez mais formidável. A China ainda está atrás dos Estados Unidos em praticamente todos os aspectos, mas ela está muito à frente já de qualquer terceiro, quarto, quinto colocado que se coloque em qualquer aspecto também, econômico, militar ou tecnológico. Então, é um mundo em que não existem respostas globais fáceis para problemas que são cada vez mais desafiadores e cada vez mais bipolar novamente. O que isso representa para o Brasil, trazendo aqui um contexto global para o nosso início de conversa? Isso significa que países como o Brasil vão ter que enfrentar dilemas cada vez mais difíceis também. O Brasil é um aliado estratégico, tanto dos Estados Unidos quanto da China. E é muito difícil virar as costas para um ou para o outro. Ele tenta se equilibrar entre esses dois, e o 5G é o maior exemplo, né? O exemplo mais recente que a gente tem, com o Brasil tentando receber as demandas dos Estados Unidos e limitar a participação dos chineses nessa nova infraestrutura, mas ao mesmo tempo sem poder impedir que os chineses venham e inclusive sem interesse de coibir totalmente a presença dos chineses, dada a importância dos fornecedores chineses e da importância de conseguir essa infraestrutura de 5G a custos mais competitivos para um país como o Brasil. Então, o Brasil fica tentando se equilibrar entre esses dois mundos. Esses dois países também têm interesse em manter uma aliança estratégica com o Brasil, e aí países como o Brasil, empresas brasileiras, tentam tirar o máximo de proveito do âmbito comercial, tecnológico, financeiro, dessa divisão cada vez mais nítida dos mercados internacionais. Mas, como eu falei, isso, na verdade, pode representar uma oportunidade em muitos momentos, mas também traz dilemas, riscos que tendem a crescer ao longo do tempo. Conforme os ecossistemas tecnológicos entre Estados Unidos e China se distanciem, não só no 5G, mas em outras esferas, pode ficar mais difícil para empresas brasileiras conviver com os dois ecossistemas simultaneamente, e cada vez mais vão ser obrigadas a optar entre um ou outro, e essas escolhas sempre trazem custos. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria colocar aqui, que entendo que é relevante para o setor e uma tendência de longo prazo, que a pandemia não mudou, a pandemia apenas acelerou essas tendências geopolíticas globais e deu mais existe. Vou passar para o próximo. Então, um aspecto muito importante do contexto global, em que o Brasil está diretamente relacionado e que também tem tudo a ver com a próxima parte do nosso evento, a preocupação, a urgência cada vez maior para combater
o aquecimento global, a mudança climática. Então, esse aqui talvez seja o maior exemplo de problema global cuja resposta, né, tem sido ineficiente dos países da comunidade internacional como um todo. Você tem um Acordo de Paris, ele foi negociado, uma série de rodadas, reuniões de cúpula periódicas, avanços foram feitos, mas Estados Unidos entram, depois saem, você tem disputas entre os emergentes, entre os países desenvolvidos, e ainda uma taxa de emissão de carbono muito acima do que seria desejável para que se alcancem as metas estabelecidas no Acordo de Paris. A culpa aqui não é do Brasil. Todos os países aqui têm tem alguma responsabilidade sobre o resultado, e a gente vai assistir no final desse ano mais uma rodada de negociações na COP26 a respeito dos mercados regulados de carbono e de outras iniciativas que sirvam para combater o aquecimento global. Isso aqui é muito importante para o Brasil, para as empresas brasileiras, porque o Brasil é um player muito importante. O Brasil, ele não é o maior responsável pelas emissões de carbono, mas ele se posiciona como um grande mercado emergente, cujo exemplo pode ser muito valioso para outros países avançarem nas energias renováveis, mostrarem como alcançar o desenvolvimento com uma economia de baixo carbono, e tem tido um desempenho aquém da expectativa. Tem uma meta que é insuficiente para atender o Acordo de Paris e com uma execução muito criticada recentemente, dado o aumento do desmatamento e das queimadas. Então, que coloca o Brasil em posição complicada nesses próximos anos, nesse curto prazo. Se o Brasil conseguir controlar o desmatamento e mostrar o seu potencial de capturar carbono, de se colocar como também um player importante na transição energética, tem uma infinidade de recursos estrangeiros que estão prontos para virem ao Brasil. O Brasil pode ter um volume muito grande de investimento estrangeiro e vai abrir portas também para acordos comerciais, vai destravar negociações com a Europa para um acordo comercial, OCDE também. Muitas oportunidades vão se materializar para o Brasil se essa agenda for bem executada. Mas o que é uma oportunidade pode se transformar numa grande dor de cabeça se o desmatamento continuar a crescer e a cobrança internacional sobre o Brasil, ela só vai aumentar. Então, quando a gente fala de contexto global, onde o Brasil está posicionado, esse aqui é o ponto destacado e que vai continuar a exercer enorme influência sobre a relação do Brasil com a comunidade internacional. Próximo slide, por favor. Bom, vamos até então agora nosso país. Aqui é onde eu acho que a nossa discussão vai esquentar muito mais. A gente já conhece um pouco do contexto no qual o Brasil está localizado, mas tem muita incerteza pela frente aqui no Brasil. E, na nossa opinião, na Eurásia, a gente discorda das avaliações que nos parecem exageradas a respeito de uma possibilidade de ruptura institucional. A gente acredita que o Brasil, em comparação com outros países, especialmente países emergentes, tem uma estrutura institucional bastante robusta, que está sob tensão, mas que vai manter estabilidade para o sistema político ao longo do curto e do longo prazo, mas a gente reconhece os riscos políticos no Brasil, eles estão em alta. Eles estão tanto para esse quanto para o ano que vem. Esse aumento político no Brasil, ele tem repercussões sobre a economia, repercussão sobre os preços de ativos, sobre os parâmetros que todas as empresas precisam conhecer para fazer os seus negócios, taxa de câmbio, taxa de juros, isso tudo aqui mexe muito com esses parâmetros, e também sobre o ambiente de negócios que a gente vai encontrar
ao longo dessa década, a depender do resultado eleitoral. Então, na nossa opinião, esses riscos estão aumentando. No curto prazo, a Eurásia trabalha com o cenário base de que, para os principais problemas que estão colocados na mesa, como a questão dos precatórios na política fiscal, a reforma tributária, deve haver uma negociação entre governo e Congresso para que haja uma solução negociada, o que tende a evitar uma espiral negativa no mercado. A gente viu uma piora bem significativa em agosto, deu uma estabilização na nossa região, até vou falar um pouco de detalhes. Ao final a gente teve volatilidade, mas piora tal, na nossa opinião, o resultado dessas ações que preocupam bastante os investidores deve ser construtivo, tá? Deve ser algo que, pelo menos, alivia o mercado e não leva a uma preocupação ainda maior com a política fiscal brasileira. Para o ano que vem, daí a gente está diante de uma eleição bastante disputada, bastante apertada, com muita tensão e, na nossa opinião, com um ligeiro favoritismo hoje do ex-presidente Lula contra o presidente Bolsonaro. Não dá para cravar o resultado, está muito cedo para isso, mas, na nossa opinião, o ex-presidente Lula ele se coloca como um favorito hoje, e a terceira via tem uma baixa probabilidade de se impor, hoje diria 20% de chance de um candidato de terceira via se colocar no segundo turno e levar as eleições, tá? E aí vai ser muito importante compreender as potenciais mudanças de política econômica que viriam com essa troca de governo, tá? Não só do grupo da política fiscal e monetária, mas também ter mudanças significativas a depender do resultado da eleição. Então, se puder, por favor, passar para o próximo slide, eu começo a detalhar um pouco desses pontos que eu mencionei. Eu resumi, de uma maneira geral, o cenário da Eurásia, tá? Eu dei um resumo da nossa visão de curto e longo prazo. Agora, eu entro um pouco no detalhe e também fico feliz se tiverem perguntas, a gente pode aprofundar em alguns desses tópicos de maior interesse de vocês, tá? Em primeiro lugar, então, aqui, o que tem na mesa para avaliar no Congresso até o final do ano? A gente tem visto um ambiente bastante turbulento em Brasília, e isso significa que não existe um grande apetite por muitas reformas ainda nesse mandato. Mas também não dá para dizer que a janela legislativa já tenha fechado. A gente já precisa de conclusão. Então, ainda existem algumas coisas que provavelmente serão aprovadas, com outras propostas que não devem ser aprovadas. Você olha realmente para dela, tem mais motivos para que nasça, motivos para passa, mas talvez tenha alguma surpresa aqui. As chances não estão em zero, tá? Então, alguma coisa aqui pode acabar acontecendo. Eu destaco, em primeiro lugar, a reforma tributária. E aqui você tem várias partes. O governo decidiu fazer uma reforma tributária fatiada, né? Como eles gostam de dizer em Brasília, o boi não se come inteiro, se come aos bifes. Então, eles julgaram que era a melhor maneira de abordar esse tema e trouxeram uma série de propostas para a mesa de discussão. Nenhuma delas, na nossa opinião, individualmente, tende a ser aprovada. A gente avalia hoje que o mais provável é que seja feito somente um refis, uma nova renegociação de dívidas tributárias para atender as empresas que foram afetadas pela pandemia, e toda a discussão fica para o próximo mandato. Mas ainda existe interesse, tanto do governo quanto de boa parte do Congresso, para entregar mais do que isso, tá? O que tem mais chance de acontecer no campo da reforma tributária é uma reforma do imposto de renda. Muita gente na imprensa já disse que morreu, que não tem mais chance, a gente discorda. Na nossa opinião, na Eurásia, as chances são de 45%. Existem motivos, tanto para o governo quanto para o Congresso, insistir nesse assunto. Isso daria uma correção na tabela do imposto de renda da pessoa física num ano eleitoral, que é algo desejado, não só pelo presidente, mas por muitos
parlamentares, também ajudaria a financiar um novo programa social que é do interesse do governo para o ano que vem, o Auxílio Brasil, que substituiria o Bolsa Família com um escopo um pouco maior, um valor também um pouco maior. Então, na nossa opinião, essa proposta enfrenta, sim, muitas resistências no Congresso. Ela tem tido uma negociação bastante turbulenta, mas existe um caminho no Congresso para que uma proposta mais moderna, uma proposta reduzida seja aprovada. O que eu quero dizer com isso? É algo que não eleve o imposto sobre os dividendos em 20%, que não corte o IRPJ em 10 pontos percentuais, algo mais gradual, mais suave e que vá enfrentar menores resistências dentro do Congresso e também entre os setores. Só para dar um contexto, a reforma do imposto de renda que eu estou falando, ela subiria o imposto sobre dividendos, hoje eles são isentos, passariam a ser cobrados, e em contrapartida as empresas deixariam ou teriam reduzida a carga tributária sobre o lucro, o IRPJ que elas pagam hoje seria diminuído. Tá? Esse é o principal ponto dessa reforma, e as pessoas físicas teriam uma correção na tabela, então um desconto em relação ao que elas pagam hoje de imposto de renda. Você também tem outras discussões acontecendo, aqui eu chamaria atenção na tributária para uma reforma dos impostos indiretos. Também não apostamos que isso vá acontecer antes das eleições, é um tema que volta com força das eleições, mas tem uma chance ainda de ocorrer ainda nesse mandato. Se acontecer, na nossa opinião, seria a unificação do PIS e COFINS, que é um tema também que interessa muito às empresas do setor. Eu vou pedir licença 10 segundos, que eu vou reiniciar aqui meu fone, que está dando um ruído. Eu espero que não tenha prejudicado até agora a apresentação. Só um segundo. Obrigado pela paciência, desculpa se atrapalhou a continuidade da fala. Dando continuidade aqui à agenda que a gente espera no Congresso, também uma reforma administrativa tem chances de acontecer, pode haver uma votação na Câmara dos Deputados em breve. Na nossa opinião, ela acaba não passando por resistência no Senado e também do próprio do plano de mudanças acontecer. Mas centralização positiva para o andamento dessa reforma. Então, a gente está de olho e isso poderia ajudar a dar uma acalmada no mercado nos próximos meses. Tem privatização que ainda tende a acontecer, a reforma dos Correios, que não só permite a privatização dos Correios, mas também regula o mercado de entregas no Brasil, que já tem crescido com força, especialmente depois da pandemia. Esse aqui a gente tem uma visão um pouco mais otimista, trabalha com uma probabilidade de aprovação de 70%. E em cima de tudo isso, algo que eu não coloquei nessa tabela, porque cada vez mais tende a ser resolvido fora do Congresso, mas a questão dos precatórios, que diz respeito à política fiscal, na nossa opinião, tende a ser uma solução negociada entre Congresso, Judiciário e Governo, que permita a elaboração de um programa social no ano que vem, que eu mencionei, o Auxílio Brasil, respeitando o teto de gasto e os parâmetros da política fiscal, ou seja, pelo menos nesse curto prazo, acalmando a respeito do risco de um estouro da âncora fiscal, que levaria a um aumento dos juros ainda maior e uma deterioração do câmbio. Tá? Esse é o quadro para esse ano, então vocês vejam que, apesar de toda a turbulência em Brasília, de toda a incerteza a respeito da relação do presidente com o Congresso, de tensões institucionais, ainda existem condições para que a agenda legislativa caminhe e algumas medidas ainda sejam aprovadas. A gente ainda não está na campanha eleitoral, mas a gente vai chegar lá logo mais. Então, por favor, se puder passar para o próximo slide, eu falo um pouco do que vem pela frente. Tá? E para falar do que vem pela frente, depois do fechamento dessa janela legislativa no final do ano, é a campanha eleitoral. O principal variável que a gente tem para avaliar hoje o que deve acontecer nas eleições é a popularidade do presidente, é a aprovação. As pessoas ainda, quando você pergunta quem você vai votar, a resposta ainda é muito vaga, as pessoas não estão pensando em eleição, elas nem conhecem os candidatos direito, elas conhecem o Bolsonaro, conhecem o Lula e não conhecem muito os outros. Enfim, a melhor
métrica para você antecipar uma campanha eleitoral e o resultado eleitoral a essa distância é a taxa de aprovação. As pessoas sabem o que elas acham de um presidente. E isso aqui nos indica se o sentimento é de mudança, se é de continuidade. E o que os números nos mostram? A gente tem aqui tanto a avaliação por cinco pontos, né? Quando você pergunta numa escala de ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, ou numa escala binária, aprova ou desaprova, você tem aqui um quadro de rejeição cada vez maior ao governo, e uma rejeição que não tem caído, mesmo com o recuo da pandemia. Na primeira onda foi bem nítido, veio a onda, uma rejeição que cresceu muito, a onda quebrou e a popularidade do governo se recuperou. A segunda onda, ela já veio ao normal, claro que a gente não saiu da pandemia ainda, mas a vida já está muito mais próxima do normal. E ainda assim o governo muito rejeitado pelas alegações de corrupção na pandemia, pelo desempenho da economia, enfim, por uma série de motivos. Tá? Mas, ao mesmo tempo que a rejeição cresce, a aprovação do governo ela continua estável. Ela caiu, mas ela não baixa de 30% do eleitorado. Ele tem uma base bastante sólida de eleitores que, na nossa visão, não se identificam somente com uma pauta conservadora, identificada como de direita. Claro que tem um grupo que defende o governo por essas razões, mas tem um grupo maior do eleitorado que não tem tanta filiação ideológica, mas que ainda aprova o governo porque o governo representa o espírito das eleições de 2018, um espírito de revolta contra o sistema, revolta contra o establishment, contra os partidos, contra um judiciário que é como corrupto, e um presidente que fala o que precisa ser dito contra esse sistema que joga contra a população. Então, essa visão que levou à eleição do Bolsonaro, levou à eleição do Trump nos Estados Unidos, essa insatisfação da população com o establishment, com o sistema, isso continua vivo e continua ajudando a sustentar a popularidade do governo, ainda que em patamares mais baixos do que no começo do mandato. E o que isso significa? Tá? Eu fiz toda essa introdução para falar do cenário para frente, que é o mais importante para nós. Pois isso significa, diria, duas coisas. Tá? Em primeiro lugar, que o presidente Bolsonaro ele tem incentivos para continuar usando essa retórica que mantém essa base mobilizada. Então, quando ele fica na defensiva por causa de acusações na pandemia, por causa do desempenho da economia, o discurso que mobiliza a sua base é justamente o descontentamento das lições. Isso leva ao aumento que existiu nas últimas semanas. A gente vai ter essa no setembro, aí vai ver alto baixo em relação a pode ter descartes, já viu em outras mandatos, não chegar uma ruptura, essa não vai, a gente vai ter com ela. A gente vai continuar aqui a eleições. O presidente tem motivos para estar com a base mais alta e mobilizá-la da maneira. Pegando a eleição, acontece. Em primeiro lugar, essa base tem para ir ao segundo turno. Ele tem uma quantidade de eleitores suficiente para impedir o avanço da terceira via. O voto útil até pode colocar uma terceira via no segundo turno, mas é difícil coordenar entre os eleitores do Ciro, do Dória ou do Leite, outros nomes que possam surgir, e fazer uma virada em que coloque um desses nomes acima dos 20 e tantos por cento de intenção de voto para superar o presidente Bolsonaro ou superar o ex-presidente Lula e se colocar no segundo turno. Então, essa base mais sólida, ela explica muito das razões pelas quais a gente aposta que o segundo turno vai ser polarizado entre Bolsonaro e Lula. Mas, ao mesmo tempo, o desempenho dessas curvas aqui também aumenta o risco eleitoral. Como eu falei, o Lula agora, ele se colocou como favorito. A pole position que era do Bolsonaro passou com o ex-presidente Lula. Por quê? Ainda que a aprovação do governo não tenha caindo em relação ao níveis, a gente faz dúvidas a respeito do potente recurso. Será que essas bolinhas vão subir
com força, como subiram no fim da primeira onda, ou será que agora elas tendem a ficar mais ou menos estacionadas ou subir um pouco? Isso faz muita diferença. Se puder passar para o próximo slide, eu já estou chegando perto da conclusão, mas aqui tem alguns dados que a gente acha muito importantes para poder antecipar o resultado eleitoral. Quando um presidente, quando você olha para uma base de dados, centenas de eleições pelo mundo e no Brasil também, e compara as taxas de aprovação de um presidente com o resultado eleitoral, se ele foi ou não reeleito, você nota que um presidente que entra numa eleição com mais de 40% de aprovação, ele entra competitivo, ele entra favorito para ganhar, ainda que faz muita diferença se é 40%, 45%, enfim. Mas ele entra com uma base boa para ganhar a eleição. Mas abaixo disso, é uma eleição que já tende à mudança. A maior parte do eleitorado está na alternativa. E quando vai no turno, tende a rejeitar a reeleição daquele presidente. Então, para o presidente Bolsonaro, que está com 30%, faz muita diferença se ele chega com 35%, com 40%, 45% de aprovação no ano que vem. E quando a gente olha para o quadro político-econômico mais turbulento, com inflação alta, com juros subindo, maior incerteza sobre o desempenho da economia no ano que vem, a convicção de que o presidente Bolsonaro consiga recuperar sua popularidade para além dos 40% tem caído. E é daí que vem as maiores chances do ex-presidente Lula se colocar como favorito. O que pode fazer a terceira via ganhar espaço se a aprovação do presidente Bolsonaro cair dos níveis atuais? Não só ela não recupera, como ela cai. Ela vai para uns 25% de aprovação e fica nesse nível até a eleição. O que pode fazer esse cenário acontecer? Talvez um apagão, uma crise energética. A gente já está vendo esse risco aumentar e caso se concretize na nossa fase, mas pode ser golpe tal processo e aumenta bastante o leque de no ano. Próximo slide, já estou com isso, tá? Só para fazer um ponto bem relevante, tudo isso que eu falei aqui, num contexto que eu até já mencionei, de melhora bastante consistente do quadro sanitário da pandemia. Isso aqui é muito importante frisar. Próximo slide, por favor. O Brasil passou... obrigado. O Brasil passou por dificuldades imensas durante a pandemia e o número de mortes e casos deixa isso muito claro, mas o fato é que o Brasil tem um dos melhores desempenhos de vacinação do mundo. A velocidade foi abaixo dos países desenvolvidos, mas ela já vem alcançando os níveis vistos na Europa, nos Estados Unidos, e até o final do ano, pelo andar da carruagem, o Brasil vai ter mais gente vacinada do que todos esses países. O Brasil vai ser um dos países do mundo mais protegidos contra a Covid, não só porque tem vacina disponível, mas porque as pessoas vão lá e tomam a vacina. Isso faz toda a diferença. Então, claro que ainda tem risco de variantes surgirem e desorganizar todo esse cenário político e econômico que eu mencionei, mas o ponto é, se tiver uma variante muito nociva, que de fato aumentem as mortes, não só os casos, levem a novas restrições, todos os países vão estar em risco. E o Brasil, de todos os países, vai ser um dos que vai estar um pouco mais protegido dada a cobertura vacinal, que é muito forte, e mesmo quando se compara com outros países, inclusive os desenvolvidos. Então, com isso eu concluo a minha apresentação. Espero que tenha sido útil, que não tenha tido aqui problemas com áudio, e fico à disposição de vocês para perguntas que vocês, porventura, têm. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvio. Excelente apresentação. Agora eu passo o bastão para a nossa sócia líder, camisa 10 em SG Advisor aqui no Brasil e na América do Sul, Neumara Arbex. Bem-vinda, Neumara. Estamos ansiosos aqui aguardando sua apresentação. Sempre tão generoso. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com essa audiência de tecnologia, mídia e telecomunicações para falar de ESG um pouquinho do futuro, depois do que a gente acabou de ouvir aí do Silvio, né? O que está acontecendo, alguns pontos que ele tocou vão aparecer aqui de novo. Então, vamos lá, próximo slide. Eu vou começar essa apresentação hoje falando de ESG, e a razão disso é porque, como a gente tem aí uma audiência heterogênea, né, com vários tipos de experiência e conhecimento do assunto,
A ideia hoje é falar de ESG, então falar de ESG dentro do setor e alguns desafios aí pela frente e oportunidades. Então vamos lá, próximo slide. Vamos começar definindo, né? Quando a gente na KPMG fala de ESG, a gente está falando da gestão dos aspectos ambientais, sociais e de governança, a gente fala em torno dos negócios. Por que em torno dos negócios? Porque a gente fala dos aspectos sociais, ambientais e éticos, essa agenda que vem de fora do negócio, então vem do contexto onde os negócios acontecem, impactam os negócios, né, os planos, o desempenho, a performance, por exemplo, mudanças climáticas, né, que muda o regime de chuvas, afeta a produção de energia hidrelétrica e assim afeta a nossa matriz, e isso vários negócios, quase a totalidade dos negócios vão ter que considerar aí nos próximos meses, ou campanhas contra o racismo, por exemplo, que impõem à empresa uma série de reflexões e mudanças de política. Mas também podem ser aspectos sociais, ambientais e de governança que são relacionados com as atividades cotidianas do negócio do ponto de vista mais direto. Então, a contaminação, por exemplo, que a empresa pode estar causando em função das suas atividades, ou os critérios, né, por exemplo, de promoção dentro da empresa que podem reforçar a discriminação, que são aspectos que estão sob controle da decisão, né, direta da liderança da empresa. O que é importante a gente ter nesse momento é que a gestão desses aspectos ESG se transformaram numa forma de avaliar também a qualidade da liderança dos negócios, porque ela também mostra essa forma de gestão, essa forma de entendimento da relação entre o sucesso dos negócios e esses aspectos, também mostra a habilidade dessa liderança de lidar com esse novo contexto. Próximo slide. Então, a gente não está falando de filantropia, a gente não está falando de algo paralelo aos negócios. Filantropia até parte da agenda ESG, uma pequena parte, né? Mas a gente está falando de aspectos sociais, ambientais de governança que são impactados por decisões cotidianas. Então, quanto a empresa ajuda a regenerar capital natural ou a destruir, através de suas atividades e decisões cotidianas. Quanto a empresa ajuda a reduzir a produção de resíduos ou reduzir emissões, através de suas atividades cotidianas. Quanto a empresa ajuda a reduzir a pobreza. Então, nós estamos sempre conectados com questões concretas que a sociedade tem para resolver e como que a empresa, no seu dia a dia, vai conseguir, nas suas decisões cotidianas, vai conseguir contribuir para a sociedade como um todo e, no final, também aos negócios, através da gestão dos aspectos ESG. Então, vamos para o próximo slide. Vamos falar também um pouco de que isso é uma jornada, né? A gestão, a implementação da gestão ESG nos negócios e o entendimento dessa relação entre o sucesso, a performance e os aspectos ESG, ela tem vários níveis. E quanto mais isso está integrado, maior o valor, maior a geração de valor que o negócio pode então performar. O primeiro nível, a gente fala que é o nível quase de compliance, né? Tem gente que fala que isso ainda não é gestão ESG, mas é uma série de medidas que podem ajudar a reduzir custos de eficiência, né? Eficiência energética, melhor utilização de resíduos, enfim, da produção, ou via mitigação de multas, né? Mitigação de multas via compliance. Então, esse é um nível de entrada, é quando a empresa entende que existe um ambiente regulatório específico e que ela, então, se adapta a ele, também tira vantagens das novas tecnologias ou novos procedimentos para redução de custos. No segundo estágio, a empresa já entende muito melhor a relação desses aspectos sociais, ambientais e éticos, né, com os negócios, então, a habilidade de se conectar com esse contexto e fazer com que decisões relacionadas a isso melhorem, então, o seu acesso a novos mercados, a novos clientes, acesso a crédito, atração de talentos, melhorar a inovação, return on investment. Para tudo isso, hoje a gente consegue medir que a gestão ESG, ou seja, esse entendimento da conexão entre aspectos sociais, ambientais de governança e negócios, abrem portas, né? Então, esse é um outro estágio nessa trajetória. Depois a gente tem, então, as empresas que entendem a importância de pensar nesses aspectos não só dentro das suas operações de controle direto, mas na sua cadeia de valor. Então, elas entendem que a geração de negócio pode também estar conectada com resiliência, né? Criar resiliência em torno do negócio.
E, finalmente, um grupo de empresas que, além de fazer tudo isso, também começa a mudar o seu modelo de negócios em função dessa nova realidade. Antigamente, a gente só via pequenas empresas, startups nesse quarto estágio. Hoje em dia, a gente vê grandes empresas nessa direção. Próximo slide. Então, uma empresa pode estar aí em vários momentos. Mas um outro jeito muito interessante de entender o que é esse momento ESG que a gente está vivendo é olhar para os mercados. Como é que os mercados olham para as empresas? Então, vamos lá. Próximo slide. Então, falando, se a gente sempre fala ESG não é uma coisa nova, não é mesmo, né? Na verdade, aparece lá em 2004, no documento da ONU, a expressão ESG, então, o Global Compact falando para os investidores que são aspectos importantes a serem considerados quando eles estão avaliando negócios ou avaliando investimentos. E, na verdade, em 2014, né, 2013, quando esse gráfico foi publicado, ele foi resultado de um estudo que pretendia mostrar, são professores de várias universidades, liderado pelo professor Bob Eccles de Harvard, que pretendia mostrar que a performance das empresas que são reconhecidas como tendo uma gestão ESG mais robusta era diferenciada, o mercado reconhecia isso e pagava um premium por essas ações de forma muito clara em relação às outras empresas que não tinham esse reconhecimento. Então, a gente fala, isso não é novo, a gente sabe disso já há muitos anos, né? Na verdade, a gente vai falando sobre o tema há várias décadas, e na última década, então, o mercado financeiro também começa a mostrar, a reconhecer esses fatores como fatores importantes no negócio. Próximo slide. E isso agora a gente tem como quase um fato cotidiano, né? Então, se a gente olha o SP500, que sempre foi um índice de rentabilidade no mercado americano, todos os 20 índices que tiveram performance melhor que o SP500 são índices que têm de algum tipo de critério social e ambiental ou de governança na seleção das ações que os compõem. Então, mostrando aí que a realidade reforça aquilo que a gente já sabia lá em 2014. Próximo slide. Isso também foi verdade durante a Covid. Então, muitos analistas, muitos especialistas tinham dúvidas se durante uma crise como essa, as pessoas, os investidores, os mercados iam então olhar de forma diferente e falar, bom, isso não é tão importante assim, foi o contrário. Né? As empresas continuam acontecendo, isso é um estudo do WBCSD, o CBEDS no Brasil, olhando os fundos que têm frameworks de ESG, né, aspectos de ESG integrados neles, mostrando que durante a Covid, vocês não conseguem ver daí, mas a gente está falando aí de janeiro a abril de 2020, exatamente quando a Covid aconteceu, é essa curva que vocês estão vendo aí no meio, mostrando que essas ações, especialmente no momento de crise, então esse diferencial aumentou. Próximo. Isso também se reflete. Claro, não. Neomara, tivemos uma interrupção, se você puder voltar um pouquinho, por gentileza. Claro. Na verdade, eu pedi para mudar o slide e não consegui mudar. Vocês ouviram até esse slide da Bovespa? Não, por favor, retornar. Pode retornar até onde vocês ouviram, então. Pode seguir dessa parte. Tá bom, então vamos lá. Então, eu estava só para falar, então, mostrando que essa tendência de ver que a rentabilidade é diferenciada para empresas que têm gestão de sustentabilidade reconhecida, também aparece na Bovespa. A gente tem 70 pontos de diferença na rentabilidade, isso é um pouquinho antes da Covid começar. Obrigada.
O mercado também tem reconhecido isso de outras formas. E aqui vem um slide muito interessante, né, de uma sequência que a gente vai ver, que é como tudo isso acaba se conectando não só com a questão de rentabilidade, mas também com o valor das empresas no mercado. Esse estudo foi publicado pela Ocean Tomo em 2016. O que eles fizeram foi olhar as 500 empresas da lista do Standard & Poor's, as 500 mais rentáveis, né? Nos anos de 75, 85, 95, 2005 e 2015, quer dizer, a cada 10 anos, e olharam dentro do valor dessas empresas, em média, nessas 500 empresas, quanto do valor delas estava em capital intangível. E perceberam essa tendência que vocês veem aí. Então, a cada década, em média, as empresas mais valiosas, né, da economia global tinham uma grande parte em capital intangível. É claro que isso não é válido só para empresas listadas, nem só para SP500, mas é muito fácil a gente acompanhar elas, e por isso esse estudo ficou tão famoso. E, na verdade, a gente tem que lembrar aqui que quando a gente fala de capital intangível, a gente está falando de marca, né, de capacidade de inovação, mas principalmente de reputação, né, de confiança, que é um dos aspectos mais importantes da dimensão de reputação. E reputação tem a ver com a qualidade de relacionamento que o negócio tem com os seus stakeholders, né? Então, é aqui que toda a questão ESG, a conversa do capitalismo de stakeholders, acontece de fato. Então, a forma de relacionamento que as empresas têm com os seus diversos stakeholders, sejam eles empregados, seus clientes, seus fornecedores, os reguladores, os investidores, as ONGs, a mídia, os especialistas, é extremamente importante na hora, então, da gente valorizar, né, fazer o valuation das empresas. E a gente vai ver, por favor, o próximo slide. A gente vai ver que isso é verdade para vários setores. Esse gráfico, bem mais recente, publicado pela Brand Finance em 2019, ele vai mostrar por setor como é essa relação, então, global das 100 maiores empresas globais, o valor delas que está depositado em capital intangível. Então, essa parte cinza, essa barra cinza é capital intangível, a barra azul clara é capital intangível, que se pode capturar de alguma forma através das ações filantrópicas que foram realizadas, e a parte azul escura é o que aparece de capital intangível nos relatórios financeiros. Então, esse setor, né, de mídia, tecnologia, IT, tem lá mais de 40% do seu valor em capital intangível. Então, é um setor extremamente exposto ao relacionamento com os seus stakeholders, sejam eles reguladores, consumidores, né, os próprios talentos e os funcionários dessas empresas. Então, vamos ver isso no próximo slide. É um setor que sabe disso, sabe que está vivendo. Então, os stakeholders estão vivendo um contexto, né, a gente reconhece aí bastante efervescente, muitos temas de interesse de muitos stakeholders, muitos problemas muito concretos para serem resolvidos. Então, esses stakeholders estão pensando nesses temas, mas também é o mesmo lugar onde esse é o contexto onde os negócios acontecem, onde nós cidadãos vivemos, onde nós trabalhamos, onde os negócios acontecem. E para esse setor tem alguns highlights, né, que é a questão então dos dados de vigilância coletiva e pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, as questões sobre corrupção e transparência, como é que o mundo digital vai ajudar, né, as economias e os países a lidarem com corrupção, e a gente já viu alguns casos bem concretos nesse sentido, como os dados digitais ajudam. É um mundo que está encarando mudanças climáticas com grandes desastres, né? Um Brasil que tem as questões dos incêndios florestais, as campanhas contra o racismo. É um mundo que quer saber mais sobre a sua cadeia de produção de alimentos, né? Como é que a gente vai rastrear tudo isso, saber de onde veio. Um mundo onde investidores estão tirando dinheiro das empresas que são do setor de óleo e petróleo. Então, são alguns exemplos, na verdade, cada um tem que fazer aí o seu pôster, né, com os recortes dos temas da atualidade. Mas é muito importante lembrar, quando a gente fala de stakeholders, né, que a gente está nesse diálogo com eles, que a gente tem que entender qual é o contexto onde eles vivem e nós fazemos negócio. Isso vai ser muito importante para a gente entender
como lidar com tudo isso. Então, próximo slide, uma forma de dialogar com os stakeholders é fazer os seus relatórios de sustentabilidade, né, padrão internacional. Então, vamos falar dos temas sociais, ambientais e de governança num formato reconhecido internacionalmente, respondendo perguntas que são consideradas internacionais. Esse é um estudo que a KPMG faz, então a maior parte das empresas continua utilizando os estándares GRI. No próximo slide, a gente vai ver, então, que na linha de cima a gente está vendo as 250 maiores empresas do mundo, 96% dessas empresas preparam relatórios de sustentabilidade para falar de ESG e para dialogar com esses stakeholders, né, de forma organizada, é uma ferramenta de capital reputacional. E aqui a outra curva mostra 5.200 empresas, são as 100 maiores empresas de 52 países, que em média também chegam aí a 80% de publicação nos relatórios de sustentabilidade. Próximo slide. E agora a gente vai ver no setor, né, de tecnologia, mídia e telecomunicações, quão aderente esse setor é a ferramentas de diálogo com stakeholders, por exemplo, o relatório de sustentabilidade. E é o setor que tem maior aderência nesse estudo. Então, a gente vai ver na parte de cima 5.200 empresas chamadas N100, né? São as 100 maiores 52 países, como eu falei. 84% das empresas de telecomunicação nesses países estão, em média, falando sobre ESG através dos seus relatórios. Isso também é verdade, olha lá, 100% das 250 maiores empresas de tecnologia, mídia e telecomunicações usam esse instrumento para falar com seus stakeholders. Então, essa primeira parte, pode mudar o slide, é para a gente falar um pouquinho. Até aqui a gente falou, então, como é que é ESG, como é que o mercado vê isso e como é que as empresas de telecomunicação, mídia e tecnologia estão já se colocando, se posicionando nesse contexto. Então, se você ainda não está, é bom você procurar ajuda para se alinhar com essa tendência. E daqui para frente a gente vai falar de sustentabilidade de futuro. Então, essa agenda ESG, né, essa agenda da sustentabilidade, de encontrar formas dos negócios ajudarem a sociedade a resolver seus problemas mais contundentes, aí, mais difíceis, mais desafiadores, ele também é um espaço para a tecnologia, né? Um espaço muito importante. Hoje em dia a gente acredita que a tecnologia vai ser, e já é, e vai continuar sendo uma ferramenta importante para a gente dar respostas aí para as grandes questões de sustentabilidade que estão colocadas. Esse é um trabalho da Sustainability, as maiores tendências, e é muito interessante, eles têm um capítulo dedicado à tecnologia, e eles falam que as empresas vão acelerar a transformação digital, tanto para melhorar a resiliência, mas também para melhorar a performance ESG e responder a esse mercado, que a gente acabou de ver que valoriza isso muito, né? E também para ter soluções cada vez mais acessíveis, né? E de várias formas. Mas eles também alertam que os reguladores e os stakeholders vão ficar cada vez mais de olho nas empresas de tecnologia. Então, isso falando de um cenário geral. Próximo slide. Mas esse estudo também vai falar de aspectos específicos da sustentabilidade que vão ficar cada vez mais relacionados com soluções tecnológicas, por exemplo, respostas a mudanças climáticas, a proteção para grandes catástrofes naturais, a questão do relacionamento e traceability, né, rastreabilidade da cadeia de fornecedores, enfim, a conexão entre demanda e produção. Então, aqui do lado direito, vocês veem a tradução de questões bem específicas, onde se espera que a tecnologia, especialmente a 5G, que vem vindo por aí, então, ela ajude, de fato, a sociedade, né, as economias, as empresas a se aprofundarem, oferecerem soluções cada vez melhores para as grandes questões da sustentabilidade. Então, seja a eficiência energética, monitoramento de emissões, a gente já está trabalhando em projetos assim do Brasil, integrando energia, produção de energia, a demanda, né? São as redes aí que se conectam para redistribuir energia através das redes. Isso a gente ainda não tem tão bem instalado no Brasil, tem alguns pilotos. A gente tem aí o monitoramento de ecossistemas e também que também servem para o cálculo de créditos de carbono, rastreabilidade, enfim, a gente tem aí já uma série de exemplos
onde a tecnologia e o próximo capítulo 5G são extremamente esperados e importantes. Próximo slide. A gente vai aprofundar agora um pouquinho, especificamente em alguns, mas antes disso, só para mostrar um exemplo para vocês, isso é um slide feito a partir do site da Nokia, né, onde ela fala e mostra exatamente nesse sentido quais são os campos onde ela já está usando soluções, e fala especificamente do 5G para, por exemplo, melhorar a questão de energética na produção, eficiência, mas também digitalização de vários processos. Do outro lado, falando de uma parceria que eles têm com um instituto internacional para monitorar a produção de algas em certos ecossistemas. E, claro, a gente também está falando de logística o tempo todo. Próximo slide. Agora a gente vai focar um pouquinho na questão climática. Eu sei que eu tenho poucos minutos aqui, eu vou tentar acelerar para a gente ir já logo para a próxima parte, mas talvez eu me estenda aqui. Quando a gente fala de mudança climática, próximo slide, a gente vai ter primeiro que entender o contexto, porque isso é tão importante. Então, oficialmente, o Brasil, até um tempo atrás, ele estava entre o 7º e 8º maior emissor do mundo. Próximo slide. Ele passou a ser o 5º maior emissor. Como vocês veem, 42% das nossas emissões, e como a gente já ouviu antes do Silvio, as nossas metas também em relação ao Acordo de Paris têm a ver com a forma como a gente vai tratar a agricultura e o solo. Próximo slide. Não que não tenha outros desafios também na indústria. Nós passamos o ano passado a ser o 5º maior emissor do planeta, então a gente realmente saiu da fila, né, para participar dos fundos, para receber os benefícios aí e as linhas de investimento para os países que estão cumprindo a meta. A gente acabou de ter uma notícia sobre isso de novo essa semana. Isso coloca uma pressão muito grande nas empresas e aos governos para encontrar soluções para isso. Então, tecnologia de novo, vamos lá, eu estou indo para a tecnologia. Próximo slide. Os investidores retirando, aqui a gente tem um site que monitora os pequenos investidores que retiram seus investimentos da indústria de petróleo. A gente já tem aí nesse gráfico de dezembro de 2020, 14 trilhões que foram retirados dos investimentos da indústria de petróleo e gás. Então, uma forte tendência para levar a sério a questão climática. Próximo slide. É nesse contexto que a gente tem que pensar como é que a tecnologia vai ajudar. Então, aqui uma cópia do documento onde o Biden, é o primeiro ato executivo que ele vai assinar, que é sobre mudanças climáticas e o apoio financeiro, inclusive, que os Estados Unidos estão dispostos a dar para a implementação de uma economia de baixo carbono. Próximo slide. E a gente viu aí, então, também nesse sentido, a União Europeia, então, colocando, né, a proposta de impostos sobre carbono para alguns setores que têm relações comerciais com a União Europeia. Então, nesse caso, a primeira leva, né, são os produtores de aço, alumínio, cimentos, fertilizantes, e para produtores de eletricidade, que são considerados, né, por vários estudos, os setores com maior emissão no planeta, então mais responsáveis pelos efeitos climáticos. Próximo slide. Só para a gente entender um pouquinho a importância, né, de usar a tecnologia num momento tão crítico. Várias empresas brasileiras têm se posicionado e pedido ao governo, né, que adiantem as suas metas, ratifiquem e adiantem as suas metas. Isso tudo tem a ver com participação nesses mercados e ter acesso a esse tipo de fundos. Próximo slide. E um grande movimento global na direção de emissões zero, né? Vamos lá. Agora, como é que a gente olha para 5G? 5G é considerada uma peça-chave para a gente acelerar a implementação dessas soluções, mas a gente tem um problema, né? Normalmente, como muitos de vocês sabem, conforme a gente vai avançando na tecnologia de digital networks, a gente também aumenta o consumo de energia para a transmissão de dados, considerando, além disso, que a gente vai ter um aumento na quantidade de dados que a gente vai estar transmitindo aí nos próximos 5 a 10 anos. Próximo slide. Isso é um slide da Ericsson muito interessante, claro que eles estão falando de uma solução deles, que é extremamente importante, mostrando a importância disso para uma empresa como a Ericsson. Mas o que é importante é que para a gente contar com 5G nesse próximo capítulo,
é por isso que a gente tem até o momento. Então, o objetivo é a gente chegar no mesmo patamar que a gente tem de emissões de 4G, que seria o patamar atual para emissão de dados. Então, se isso acontecer, para o próximo slide, a gente se acredita que não só o setor de tecnologia pode reduzir sua própria pegada de carbono, né, na economia global em 1,4%, mas pode contribuir a reduzir até 15% das emissões de outros setores. Isso é extremamente relevante para o quadro que a gente está enfrentando. Então, outras instituições já comprovaram isso, essa é a rede Etno, né, que fala disso. Então, vai para o próximo slide. Então, para concluir, o que significa isso? Significa que 5G é uma peça importante aí na implementação das soluções de sustentabilidade da próxima década. Claro, se a gente conseguir fazer essa redução de energia na transmissão de dados, como a gente falou, pode ajudar a reduzir emissões em várias indústrias, pode acelerar a implementação e o monitoramento de soluções contra o aquecimento global e pode reduzir os custos para a implementação de várias outras soluções no campo ESG. Era isso. Próximo slide. Muito obrigada. Mara, parabéns, sempre dando um show aqui, de forma muito didática, falando sobre ESG e tangibilizando a aplicabilidade para o setor de TMT. Que eu acho que existe muita dificuldade, as pessoas hoje falam de uma forma muito científica e pouco tangível, como você explica. Obrigado novamente. Pedimos desculpas aí, houve algumas interrupções no decorrer das nossas apresentações. Caso vocês não tenham entendido, precisam de algum esclarecimento, estamos à disposição. E, novamente, aqui no chat, o espaço de perguntas para os nossos palestrantes aqui. Muito obrigado novamente, Neumara. E agora a gente vai falar sobre o painel de debate. Nós vamos aqui falar a respeito de cenários possíveis para o futuro, com investimentos, com sustentabilidade, com inclusão, né, com digitalização, com democratização de tecnologias. Quando a gente ouve falar de algumas empresas como 99 Táxis, Fitbit, Zoom, Lodge, Quinto Andar, a gente pensa em grandes empresas, empresas que são unicórnios, empresas que transformam as vidas das pessoas e da sociedade com tecnologias disruptivas. A gente não sabe, ou alguns não saibam, que por trás disso existe um grande investimento de empresas como a Qualcomm Ventures, que tem mais de 150 empresas no seu portfólio, atuando aqui na América Latina, Brasil, na China, Estados Unidos, Índia, Israel e Europa. Mas a Qualcomm Ventures tem pessoas brilhantes lá que avaliam isso, que pensam, que estudam, entendem essas tendências, essas oportunidades de investimento. E é com grande prazer que eu convido um grande amigo para poder falar um pouquinho a respeito disso e trazer essas informações, trazer esse cenário. É Carlos Cochran. Ele atualmente é vice-presidente da Qualcomm Technologies e Managing Director da Qualcomm Ventures para Américas. Ele está baseado nos Estados Unidos, San Diego, na Califórnia. Ele é responsável pelos times de investimentos, desenvolvimento de portfólio e operações nas Américas que investem e apoiam startups focadas em 5G, inteligência artificial, no setor automotivo, conectividade, internet das coisas, realidade aumentada e realidade virtual. O CK, como ele é vulgarmente conhecido no mercado, ele também é membro de conselhos da Altiostar, da Auguri, Asian, Forkites, Lodge, Matterport, Particle, Quinto Andar, Spire e Spice. E anteriormente no Brasil, investiu também pela Qualcomm Ventures na 99, que é da Didi, chinesa, CargoX, Strider, que é da Saigenta agora, e Zup, da Móvel, entre outras. CK vem apoiando e investindo em empreendedores digitais na América Latina, Estados Unidos, há 20 anos. Ele iniciou e liderou as atividades da Intel Capital para a América Latina e depois atuou pela Intel Capital nos Estados Unidos e foi em seguida sócio do grupo Stratos, responsável pela sua plataforma de Growth Capital. CK tem MBA pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e bacharelado e mestrado em Engenharia Química, mestre do cálculo estequiométrico.
CK, bem-vindo aqui à nossa conversa, tudo bem? Tudo ótimo. Eu não escuto, não ouço cálculo estequiométrico faz 20 e poucos anos, mas tudo Eu bem. gostava de usar um Você lembra mol. melhor do que eu. Eu gostava de usar um mol. Sabe, CK, eu Quantos mols gostaria a de... gente vai falar hoje? Vamos falar de muitos mols de informação e investimentos. Eu Vamos queria lá. comentar um Prazer pouquinho, estar aqui, Márcio. Obrigado. Obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente para ter esse papo. Eu queria só contar uns números aqui que me passaram umas colas interessantes a respeito dos números e da intensidade de investimentos que o Venture Capital está passando no Brasil. Tá? O time do Distrito preparou alguns relatórios e super interessantes a respeito do primeiro semestre de 2021, a respeito do Venture Capital no Brasil. 339 deals no primeiro semestre de 2021, sendo que 69% desses deals foram em startups e em early stage. E nós temos 4 novos unicórnios brasileiros: Madeira, C6 Bank, Mercado Bitcoin e a Hotmart. Né? Foram investidos em startups brasileiras cerca de 5,2 bilhões, né? Nesse primeiro semestre. A gente já tem no Brasil 20 unicórnios, com potencial de fechar esse ano com 30 unicórnios. Né? Então, quer dizer, é um movimento bastante interessante. Dentro de Private Equity, em outro relatório sobre Corporate Venture Capital no Brasil, o Distrito compilou algumas informações muito interessantes. Por exemplo, globalmente, o CVC se aproxima agora de 80 bilhões de dólares em investimentos, totalizando, até o presente momento, 2.099 deals. No ano passado, esse valor no ano inteiro foi de 74,2 bilhões. Tá? Aqui no Brasil, o que a gente tem visto também são transações recordes. 2021, nós tivemos 622 milhões de CVCs aqui no Brasil, de empresas CVCs que são baseadas no Brasil. 622 milhões. No ano passado, foram 198, quase 200 milhões, um aumento de 200% no crescimento de CVCs aqui no Brasil. Sendo que os principais setores ou corporações aqui do Brasil que têm investido em CVCs, as corporações, são do mercado financeiro, em primeiro lugar, com 16 CVCs, depois nós temos varejos e tecnologia em terceiro, com 14, e serviços com 7. Aí depois nós temos aí saúde, indústria, telecom, com uma quantidade menor, 7, 6, 5. Então, quer dizer, o Brasil está realmente com um momento histórico de investimentos em private equity e em corporate venture capital. Nada mais certo do que trazer alguém para contar um pouquinho. CK, por que e como montar um CVC? E eu queria também saber um pouquinho em benefícios quantitativos e qualitativos, o que a Qualcomm Ventures tem capturado ao longo desses 21 anos de existência. Bom, de novo, obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho a nossa experiência. Como você falou aí na apresentação, eu atuo como VC há já 20 anos, né? E claramente esse mercado mudou muito, muito nos 20 anos, não precisa nem 20 anos para trás, mudou muito nos últimos 10 anos, eu estou na Qualcomm há 9 anos agora, e aí, inclusive, nos últimos 5 anos. E eu acho que isso o que a gente está vendo agora é uma tendência que está aqui para ficar. Então, não acho que é fogo de palha, não. Eu acho que a gente está realmente vendo corporações vendo oportunidade de estar mais perto de startups, de apostar em startups, por várias razões que eu vou falar, mas eu acho que falou-se já hoje bastante em transformação digital, né? Hoje, toda empresa tem que se tornar uma empresa de tecnologia, você tem que, não interessa se você está em minério de ferro ou se você está fazendo software, você, de fato, vai ter que se tornar uma empresa de software. A gente vê isso, a digitalização do mundo como um todo, né? Então, por essa razão que você tem empresas do mercado financeiro, mercado de retail, porque todas as indústrias estão sendo redesenhadas, né? Então, o corporate VC existe, geralmente são vistos como investidores estratégicos, significa duas coisas. Um, você é um investidor, então isso não é caridade, você está aqui para fazer dinheiro, né? Você precisa apostar em empresas
que tenham, eventualmente, um modelo de negócio sustentável, que possam criar, de fato, valor, para que aquilo que eles estão trazendo ao mercado, de fato, tenha um impacto e passe a se tornar realidade, né? E, ao mesmo tempo, eles focam, tipicamente, em áreas que são relevantes ao seu core business. Então, eles buscam trabalhar com, apostar e apoiar startups que estejam, assim, a gente sempre fala que se for bem sucedida, né, tem um impacto positivo ou no teu business diretamente ou da indústria em que você está, né? Então, no nosso caso, com a Qualcomm Ventures, a gente foi institucionalizado há 20 anos atrás, foi no ano 2000, então vai fazer 21 anos agora em novembro, né? Óbvio que a gente começou pequeno e foi crescendo, expandindo para fora dos Estados Unidos, né? E hoje a gente tem atividade, como se diz, atuação em vários países, vários continentes. De novo, a razão é simples. Você tem a oportunidade de criação de valor no mundo inteiro e você tem problemas locais diferentes daqueles que você vê em Palo Alto, né? Sendo resolvidos no mundo afora. E então faz sentido você ter professional investment, profissionais de investimento, né? No chão ali para entender quais as necessidades locais, quais as oportunidades e enfim, apostar nessas startups, né? E a gente está vendo esse fenômeno no Brasil crescer de uma forma muito, muito rápida, né? Esses números que você passou agora, quer dizer, de fato, só nessa primeira metade do ano já foi maior do que o ano passado inteiro, que já foi recorde em relação ao ano anterior. Então, a gente está vendo uma curva acelerar. Todo mundo se pergunta, estamos numa bolha, não estamos numa bolha? O que eu diria eu acho que a gente realmente está vendo o mundo digital tomar o mundo, enfim, digital e comunicações e computação tomar o mundo inteiro, e eu acho que pode ser que haja uma pequena correção no tempo, mas eu acho que está aqui, em geral, a tendência é ficar mesmo. Carlos, dia 12 de maio de 2021, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o nosso BNDES, né, a Indicator Capital, lá do Fabinho, e a Qualcomm Ventures anunciaram o lançamento de um fundo, que é o Indicator 2 IoT FIP, de Venture Capital, um valor captado estimado em 240 milhões de reais, né, focado em investimento em early stage e o primeiro especializado em internet das coisas e conectividade da América Latina. Fala um pouquinho para a gente, qual é a estratégia da Qualcomm por trás disso, o que vocês esperam e como surgiu essa parada, essa oportunidade. Eu tenho orgulho enorme desse fundo aí, porque é meu filho, né? É um filho que teve uma gestação longa, teve uma gestação de mais de 3 anos para, de fato, chegar a essa data, né? E a razão é bastante simples. A gente acredita que internet das coisas é um vetor fundamental da transformação digital. Já falei agora há pouco que toda empresa está se tornando empresa de software, empresa digital, né? E o IoT te permite trazer o mundo offline para o mundo online, através de sensores, conectando esses sensores para a nuvem, né? Então, a Qualcomm é um grande provedor de soluções de IoT, business nosso da ordem de $5 bilhões ano já, crescendo a mais 50% ao ano, né? Então, a gente viu no Brasil, se falava em plano de IoT, Plano Nacional de IoT, a gente, enfim, o Brasil assim tem alguns pontos muito interessantes como agricultura, etc. Então, a oportunidade é enorme de você, por exemplo, conectar o campo, né, à nuvem e trazer produtividade. A gente estava falando de ESG antes, né? Quer dizer, ao lado ambiental, você gastar menos pesticidas e tudo esse tipo de menos água, tudo isso tem um impacto ambiental muito positivo, né? E só que em geral o que a gente via no Brasil é que 99,9% dos investidores estavam focando em fintech, marketplaces e e-commerce, né? E nada de errado com isso, são oportunidades de investimentos fantásticas. A gente tem no nosso portfólio vários unicórnios aí no Brasil, né? Mas a gente falou, pô, a gente pode ser um protagonista e um catalisador disso. Vamos criar um fundo gerido por um gestor independente que vai focar em mais early stage do que a gente tipicamente investe, para fomentar e acelerar o desenvolvimento do IoT no Brasil.
Então, se a gente pegar um gestor independente, fizer uma parceria com o BNDES, né? Então, nós dois fomos co-âncoras BNDES e Qualcomm, e aí vamos trazer investidores para o fundo, LPs, né? Limited Partners, que são da indústria. Então, entrou Banco do Brasil, entrou Motorola, Lenovo, e vários outros, na Telefônica, que todos têm interesse em vamos acelerar essa questão do IoT no Brasil. Então, foi isso, nasceu de uma ideia, a gente conseguiu aprovação aqui, sentamos com o BNDES, falamos, vamos fazer, fizemos um certame, vários gestores aplicaram, a gente acabou escolhendo a Indicator, né? E já anunciaram o primeiro investimento, já tem mais 2 investimentos que ainda estão por anunciar, mas já estão aprovados. Quer dizer, estamos super felizes com o começo aí e o número de oportunidades que a gente está vendo. E realmente isso, são várias empresas, por exemplo, o primeiro investimento foi anunciado é a Monuvi, que é uma empresa de câmeras conectadas, em que você, através de Computer Vision e AI, né, você consegue tomar decisões para o mercado de segurança, etc. Super interessante, a gente quer ver, o fundo pretende investir em 20 a 30 empresas, vai ser fantástico ver 20 a 30 empresas decolando, em que depois os outros investidores, no momento que elas estão mais avançadas, vão falar, puxa, que legal, quero participar disso também, e se tudo correr bem, elas se tornam grandes empresas. Seca, você falou aí sobre os outros investimentos, né, que vocês acabaram focando em um espaço importante de grande potencial de crescimento. Quais investimentos a Qualcomm tem olhado em tecnologia, telecom e mídia aqui no Brasil? Por quê? Óbvio que você não precisa contar quem são, mas assim, contar um pouquinho dessas soluções, quais são os elementos que vocês estão olhando aqui de interessante para investir aqui no Brasil? A gente, ao longo dos últimos 9 anos, a gente investiu em aproximadamente 20 empresas, acho que um pouquinho mais, né? Algumas acabaram não dando certo, faz parte do jogo, né? Mas empresas emblemáticas, como a 99, a gente fez um seed check junto com a Monax, na 99, isso foi em 2013, muito uma aposta dos empreendedores, o Early Traction, eles demoraram 2 anos e pouco para monetizar, então foi realmente a visão do Paulo e a capacidade dos co-founders, né, de criar uma solução diferenciada que bateu de cabeça a cabeça com o Uber e acabou sendo um caso de sucesso enorme. Foi o primeiro unicórnio no Brasil, né? Foi ali, o deal fechou fim de 17, foi anunciado começo de 18, justo quando eu estava mudando para cá, e a partir dali que a gente começou a ver unicórnio atrás de unicórnio, que o pessoal falou, realmente dá para você criar soluções robustas, criar valor, né? Vamos apostar mais no Brasil. Então, esse é um exemplo, uma solução que, de novo, brigou com uma empresa que tinha captado mais de 30 bi, mundo afora, né? E conseguiu ter um diferencial e conseguiu se tornar uma empresa fantástica. A gente investiu em empresas como, por exemplo, Cargo X, né? Que está falando de novo em ESG, tem todo esse conceito de que a grande maioria dos caminhões, metade da viagem está vazio, né, até ir buscar a carga. Então, acaba se criando um marketplace em que você pode otimizar os recursos e basicamente tentar criar a forma com que um caminhoneiro, quando está indo buscar uma carga, ele já está levando outra, né? É uma empresa que, de novo, no mercado enorme no Brasil, a gente sabe a importância de transporte rodoviário no Brasil, infelizmente, temos pouco transporte ferroviário, né? Então, eles estão aí trabalhando tentando resolver esse mercado, essa oportunidade de mercado que é enorme. Empresas como Quinto Andar. Quinto Andar é uma história fantástica, nasceu... todos nós sabemos, quem já alugou no Brasil, a dificuldade que é, né? Um mercado muito, muito, digamos assim, imaturo e burocrático. Fluido e burocrático, né? Eu, quando voltei para o Brasil em 2007, fui alugar, acabei desistindo, falei, vou comprar, porque isso aqui é muita dor de cabeça. Mas eles pegaram o que a internet industrial, comercial, perdão, que tem 25 anos agora, ela fez para toda a indústria de real estate, foi muito a questão de ajudar no lado de discovery, você achar a propriedade, mas a partir dali você estava offline. E a Quinto Andar está digitalizando tudo, né? Desde contratos, padrões, até cartório, até trazer seguro-fiança. Então, virou uma plataforma destinada... Credit score. Exatamente, exatamente. E aí, a partir disso, eles falaram, pô,
muito, obviamente, de um lado, no nosso marketplace, são proprietários, às vezes o proprietário quer vender, então vamos não só criar o produto for rent, mas vamos criar o produto for sale, né? E é uma empresa que, semana passada, anunciou rodada aí a 5 bi de valuation, né? Isso é surreal. Empresas como IDWall, que é uma empresa que te permite fazer o onboarding para toda essa como se diz, mundo de provedores de serviço, de log, de RAP, que seja, que você consegue fazer através do mobile, né? Ter verificação e entender se o entregador é uma pessoa, enfim, que não tem histórico de crime, criminalidade, esse tipo de coisa, né? Então, ele alavanca a plataforma do mobile, tem reconhecimento facial, tem reconhecimento de documentos, etc. Então, todas essas empresas hoje, de alguma forma ou outra, têm componentes de inteligência artificial, né? Você vai melhorando usando os algoritmos e processos de inteligência artificial, você vai melhorando, aplicando isso para verticais específicas e criando soluções mais robustas, né? High Lab, que é uma empresa que basicamente desenvolveu um pequeno laboratório móvel que você coloca em farmácias, hoje eles estão em farmácias Brasil afora, e que você pode, é quase como se fosse um Nespresso de exames diferentes. Você tem cápsulas que permitem ver se você está tá grávida, se você tem, o ano passado foi muito usado com um contrato enorme com o governo para Covid, né? Então, é uma solução, é um hardware as a service, né? Aliás, o IoT, muito se fala em IoT há vários anos, o IoT, de fato, agora está alavancando, acabei de falar que o nosso negócio crescendo mais 50% ao ano, porque, de fato, acho que, apesar da tecnologia estar presente, faltava um modelo de negócio. A gente está vendo agora esse modelo de negócio de hardware as a service funcionar muito bem, em que, novamente, muitas vezes você nem compra o dispositivo faz parte do pacote, né? E você está conectado a um serviço na nuvem e faz a sua análise na nuvem. Então, a HighLab é outro exemplo. Enfim, são vários exemplos, várias histórias de sucesso aí no Brasil. A Strider, que era uma na área de AgTech, que permitia você analisar o campo, se você precisava colocar mais fertilizador, menos, etc., foi comprada pela Syngenta. Então, é fantástico ver o número de oportunidades que a gente tem no Brasil, né, de startups com, enfim, empreendedores arrojados, com ideias grandes, usando tecnologia para resolver problemas reais do Brasil. E essa mesma forma se aplica mundo afora. A gente tem empresas na China, Índia, Israel, obviamente aqui nos Estados Unidos, né? Enfim, é um bom momento para ser um VC investor, e é um excelente momento para ser um CVC investor. CK, quais são... A gente tem falado muito do 5G. A semana passada, finalmente, houve a liberação por parte do TCU, a Anatel, para o processo de publicação do edital aí das licenças do 5G, das frequências, né? Eu imagino, eu vi aqui dentro do portfólio de vocês, que vocês têm grandes grupos de soluções que estão clusterizadas, e o 5G é um desses grandes clusters de soluções. Quais são os building blocks relacionados ao 5G para as teses de investimentos da Qualcomm Ventures? Bom, a Qualcomm, obviamente, é o nosso DNA. A gente é um protagonista, a gente provavelmente é o maior contribuidor para o mundo de celular, né, com, enfim, mais de 100 mil patentes, e muito do que está no 5G hoje. O 5G tem muita inovação, muita coisa que se disseram ser impossível de ser criado. Nossos engenheiros foram lá e conseguiram criar, por exemplo, o Millimeter Wave, né? É algo que o pessoal falava, isso aí nunca vai funcionar, a gente conseguiu fazer funcionar. Mas, enfim, vamos dar ir para trás aqui 2, 3 décadas, né? A Qualcomm apostou muito no CDMA, que era a mesma coisa. O pessoal falava, isso é bonitinho, mas não vai funcionar em escala comercial. A Qualcomm foi lá, apostou, conseguiu, depois de uma década, fazer o CDMA virar coisa séria, né? Muito do 3G veio do CDMA, que era o sabor WCDMA. Depois o 4G veio do 3G, etc. Então, a gente tem orgulho grande de continuar avançando na indústria. E hoje você está falando em 5G. Quando o 4G saiu, era coisa de, primeiro, 10 megabits por segundo, depois 100 megabits por segundo, hoje é gigabit por segundo. E a gente está falando para o 5G, daqui a pouco você tem 10 gigabits por segundo. Então, é quase como se fosse fibra sem fio, né?
é impressionante. E isso vai permitir você trazer conectividade. Do mesmo jeito que na África a gente nunca viu o telefone fixo existir, né? A gente vai ver muitos lugares no campo, etc., em que você vai poder conectar o mundo afora por Fixed Wireless Access, né? baseado em 5G. E eu acho que a pandemia deixou muito claro para todo mundo que o mundo sem conectividade não existe, né? Quer dizer, a partir do momento que você está fazendo academia online, aula online, indo para o médico online, tudo online, missão crítica você ter uma conexão robusta de qualidade e estar conectado. O 5G ele tem algumas currencies, algumas características muito interessantes. Obviamente é mais velocidade, mas mais do que mais velocidade, você tem uma capacidade maior, então você vai conseguir passar serviços diferentes no mesmo espectro, o network slicing, né? E uma latência muito baixa. E aí, dependendo da característica, vai se aplicar a muitas indústrias diferentes, como a gente vai ver, por exemplo, dentro de fábricas, você ter robôs de alta precisão, etc., sem fio, né? Funcionar muito bem. Você vai poder cobrir estádios, ver jogos de vários ângulos, etc., com, sei lá, milhares de pessoas e uma qualidade muito boa. Para que isso aconteça, não adianta só você ter um telefone 5G, você precisa, obviamente, redesenhar a arquitetura da rede como um todo, né? Então, desde o core da rede até você ter o conceito de, como se diz, o edge computing na infraestrutura, né? E o Radio Access Network também. Então, a Qualcomm, a gente tem apostado globalmente, obviamente com soluções próprias, mas, ao mesmo tempo, enfim, não atua em todos os setores. Então, a gente, através da Qualcomm Ventures, apostou em empresas, por exemplo, como Altiostar, que foi um dos grandes proponentes de Open RAN, né? A Altiostar acabou de se anunciar 2 semanas atrás. Eu saí do board agora porque a empresa foi comprada pela Rakuten a $1 bilhão, né? Então, esse é um exemplo. A gente tem empresas como a Celona, que está focada em private networks, muito aqui nos Estados Unidos, baseada em CBRS, né? No Spectrum CBRS, mas que, de novo, a solução é baseada... e aí, a partir você pode ter escolas iluminadas como um private network, você pode ter estádios, você pode ter várias aplicações diferentes. No edge computing, no infra, por exemplo, no Brasil a gente investiu na Asion, né? A Asion é uma empresa de Porto Alegre fantástica, que parecida com a Cloudflare um pouquinho, ela traz serviços de muito baixa latência, né? E otimiza a rede, etc., e permite com que você tenha um quality of service de vídeo muito melhor. E é uma empresa que está se expandindo aí mundo afora. No core da rede, a gente investiu na Firm Networks, que foi comprada pela Microsoft, acho que no começo, há 2 anos atrás agora, mais ou menos 1 ano e meio atrás, desculpa, tá? Que basicamente está fazendo o Evolved Packet Core EPC virtual. Então, a gente está vendo a transformação da rede como um todo, né? Para que você possa, de fato, trazer a promessa do 5G ao melhor possível. CK, eu acho interessante. A gente vai conseguir falar aqui, mas vai dar vontade de falar muito mais. A gente tem visto que durante, o ano passado, no começo do ano passado, a gente foi impactado pela pandemia, né? E aí existem muitos cientistas, gurus, futurologistas, como vai ser o futuro do trabalho, o futuro dos negócios, muita coisa aí se discutindo, né? E se levantando e entendendo como realmente vai ser. Então, essa pandemia acabou impactando muitos negócios. A gente viu que algumas empresas que sobreviveram se reinventaram, tiveram inovação, se recriaram, tiveram resiliência, estão aí no curso, estão conseguindo manter seus negócios ou até criar novos negócios. Você acha que a pandemia acelerou ou mudou o curso, o foco dos seus investimentos nas empresas? Você olhava para uma determinada coisa, de repente você falou, opa, vamos para lá, vamos para a realidade aumentada, que acho que vai ser mais o futuro, porque isso vai... Né? Sim e sim, né? A gente, obviamente, todo mundo já viu as curvas de comércio eletrônico, adoção de comércio eletrônico, como aquela famosa frase que a gente, em 5 semanas, viu uma década ocorrer, né? E, de fato, isso aconteceu.
O Zoom, a gente foi investidor série A no Zoom em 2012, 13, nem chamava Zoom na época, chamava SASP, e a gente apostou ali e virou um household name, né? Todo mundo conhece, todo mundo hoje faço reunião com minha família via Zoom no domingo, quer dizer, virou um negócio, né? Então, com certeza acelerou. Ele também, a gente viu muito na pandemia a discussão de cadeias de valor, todas, né? Então, essa questão de supply chain visibility também é um fenômeno que virou muito importante. A gente fez algumas apostas recentemente nisso. E aí você pergunta, por que uma empresa como a Qualcomm está investindo em supply chain? Porque é justa a questão do visibility, de novo, é o IoT, é o sensor que ou está tracking, em primeira instância, um caminhão, mas depois até o próprio pallet, né? Que permite você saber aonde que está, né? Dentro da cadeia, o seu, enfim, o bem de consumo que você quer, né? E para você permitir planejamento, para você permitir. Então, a gente viu esse setor está crescendo muito fortemente. E aí a gente viu também coisas como, por exemplo, na China tem soluções em que agora, em vez de apertar o botão do elevador, o pessoal fala, né? Então, em vez de touchless, virou touchless, perdão, né? E virou voice command. Gestual. Exatamente. Interpretação gestual. A gente vê muito isso do touchless, né? Começando a nascer também, porque o pessoal fala, bom, vamos tentar evitar passar germes, né? Sim, então, vimos uma aceleração em geral, né? E é impressionante, na verdade, de fato, eu diria que assim, os primeiros 6 semanas a 2 meses depois, a gente ficou falando, ok, quais empresas do portfólio vão morrer, porque sempre tem aquela empresa que está com pouco caixa, que está buscando dinheiro e está naquele momento de... Então, quais buscando empresas, oxigênio. né, que não vai dar, né? Quais que a gente acredita e tem que dar um jeito de fazer ali um trabalho de vamos ajudar e vamos botar dinheiro, né? E fazer, e aí quais que estão se dando muito bem. Algumas se deram muito bem. A Matterport é outra empresa que a gente foi investidor já há vários anos, eu estava no board, eles acabaram de lançar na Nasdaq. Eu vi você tocando o sino lá na Nasdaq. Foi muito legal. E de novo, aquela coisa, não existe overnight success story, né? Essa empresa tem 10 anos. E a gente está na empresa, acho que há 9 anos. Então, mas é uma empresa que, basicamente, eles têm uma tecnologia. Primeiro, era uma câmera específica de $3, $4 mil. Hoje você pode até fazer com o iPhone, tem um aplicativo, ou com Android, em que você, basicamente, digitaliza um ambiente, né, capta ele em 3D. E a primeira câmera, de fato, era uma câmera 3D. Hoje em dia, aqui no telefone, você faz através, de novo, de algoritmos de AI. Você acaba fazendo stitching de várias imagens diferentes e você consegue, através de inteligência artificial, conectar os pontos. Essa empresa, o ano passado, cresceu de uma forma surreal, porque as pessoas continuaram comprando casa, né? Em vez de ir fazer a casa open house aqui nos Estados Unidos, que é muito comum, faziam simplesmente olhando virtual, né, como que é, e iam lá e teve propriedade aqui nos Estados Unidos de $30 milhões que o cara nunca pisou na casa e foi lá e comprou, né? Então, é fantástico. Aliás, é impressionante. E aí o cara vai poder comprar com o quinto andar, né, CK? Sim, a gente está conversando para usar a tecnologia. Para integrar, né? Sim, claro. Então, eu acho que acelerou, eu acho que ele traz oportunidades que talvez não estavam óbvias. A questão de spatial internet, né, de coisa 3D, virtual, acho que está crescendo. Um fenômeno que acho que vai ser interessante, grande maioria das empresas, algumas empresas falaram que vão ser work from home direto, poucas falaram que tem que estar todo mundo de volta em tempo integral, né? A grande maioria está no modelo híbrido. A gente, por exemplo, na Qualcomm, diz que seria legal se você viesse para o escritório 2 vezes por semana, mas não precisa, né? Eu, por acaso, estou aqui hoje, mas estou sozinho. Então, como que você vai conseguir ter uma reunião que é parte virtual, parte presencial? Isso vai trazer oportunidades para você capturar uma sala de reunião melhor, né? De uma forma, talvez, de novo, spatial computing melhor.
E então tem muita oportunidade de criação, de inovação vindo pela frente. Muito interessante. CK, vocês têm um portfólio enorme, já investiram até na Xiaomi lá no passado, enfim, na Zoom. Conta para a gente se vocês já investiram ou vocês estão olhando agora para investir em algo que hoje soe muito inusitado em termos de tecnologia, solução. Sempre tem, né? E às vezes não é só tecnologia, é modelo de negócio. Então, assim, não é de hoje, né? Mas quando a gente investiu na Waze, a Waze, na verdade, foi o primeiro exemplo muito bem sucedido de crowdsourcing, né? Em que, na verdade, o valor da solução estava baseado nas pessoas usar mais. O Twitter é uma outra forma de crowdsourcing, né? E as estatísticas geralmente são parecidas. No Twitter, acho que é 1% é active Twitter, 10% retweeta, né? E os outros 90% são passivos, né? O Waze não é muito diferente também. Tem 1% lá que é super ativo, fala, ó, tem radar, tem não sei o quê, né? Mas foi um exemplo muito claro de eventualmente, um modelo novo de você trazer dados à plataforma, né? E foi uma aposta lá atrás. Quando a gente investiu, acho que a gente entrou no Série B, o pessoal falava, não, isso nunca vai funcionar, como você vai criar mapas a partir disso, etc. E, bom, hoje eles foram comprados em 2013 pela Google por 1 bi. Eu tenho certeza que se fosse comprado hoje, valeria 10 bi fácil, né? Assim, se tivesse sido comprado hoje, equivalente, né? Óbvio que de lá para cá cresceu, etc., com certeza vale mais, mas... então, esse é um exemplo. A gente recentemente fez um investimento numa empresa que é pre-revenue, né? E isso é comum no venture capital, você investir em empresas que, enfim, você está apostando na equipe, no tamanho do problema e no track record da equipe, achando que eles vão conseguir. Que é um sensor novo, né? O mobile phone hoje tem mais de 20 sensores, entre acelerador, câmera, microfone, etc. Que é um sensor de cheiro, de olfato. Putz, e é um esse negócio é que você, obviamente, tem sensores industriais grandes, né, que você bota em fábricas para ver se tem vazamento de gás, não sei o quê. Esses caras... Minas, né? Exatamente. Fizeram um negócio mínimo que cabe num circuito eletroquímico, né? Que eventualmente vai estar em dispositivos móveis, né? E que você vai poder fazer, eventualmente, criar aplicações em cima que vai poder falar, deixa eu ver esse vinho versus outro vinho, né? Oh my God. Então, de novo, é uma aposta interessante, né? É pre-revenue, a gente já viu o protótipo, etc., né? Mas, se der certo, tenho certeza que vai ser enorme, né? E pode ser que não dê certo, vamos ver. Mas faz parte, eu acho que esse que é o conceito de você ser um venture investor, né? Você precisa fazer apostas que, enfim, podem, de fato, vir a mudar o mundo ou agregar valor, né? A gente investiu muito parecido com esse conceito em 2005 na Invensense, que foi a primeira empresa que comercializou acelerômetros, né? E o acelerômetro da Invensense foi no Nintendo Wii, né? Estamos indo aqui mais de 15 anos para trás. Vocês lembram bem, o Nintendo Wii foi um sucesso enorme, né? Você tinha aquele controle remoto que tinha acelerômetro. E depois aquela tecnologia entrou nos smartphones. O smartphone nem existia ainda em 2005, né? E aquela tecnologia foi para toda a plataforma de smartphone. E hoje todo joguinho, tudo, enfim, usa essa tecnologia, né? Exatamente, né? Joguinho é um exemplo. Você tem aplicativos de off-roading, você tem vários tipos de aplicações em cima da solução. Então é muito legal você estar fazendo essas apostas, né? No novo, em algo que você está por vir aí, pode criar várias indústrias novas em cima. CK, muito legal esse negócio do sensor de olfato. E você falou também aí do time, né? Que você faz aposta em pessoas qualificadas, em visões, né? Pessoas, essencialmente, que estão transformando e estão criando essas startups aí, realmente fazendo essa revolução. A gente sabe que, por outro lado, também as investidas, elas também têm essa expectativa, né? Elas olham para
poderio tecnológico, 100 mil patentes da Qualcomm, o que vocês podem entregar a elas, né? Então, elas demandam muito apoio, ou tem uma expectativa de apoio dos CVCs, insights à base de clientes, acesso a mercados, tecnologias existentes que vocês já têm aí, como as patentes, né? Esse portfólio gigante, auxiliar, incrementar a venda, a distribuição. Como que você vê, quais são as maiores demandas dessas investidas de CVCs, né? Em outras palavras, quais os maiores esforços que a Qualcomm Ventures tem na prestação de apoio ao portfólio das investidas? Acho que depende muito, caso a caso, né? A gente tem, por exemplo, no caso da HiLab, que é aquele laboratório móvel que a gente conversou, a gente trabalhou com eles, eles antes usavam processador de um outro provedor de semicondutores, né, um outro fabricante, e passaram a usar o nosso por um consumo de bateria mais baixo, por ser conectado com celular, etc. E a gente ajudou no lado técnico de resolver, como é que eu pego uma solução que funcionava em uma certa arquitetura para trabalhar com outra, né? Então, esse é um exemplo. Um investimento mais recente nosso no Brasil é a Cobly, né, que é uma empresa no setor de transportes, que é uma plataforma que te permite gerenciar frotas, né, frotas tipicamente menores, 10, 15, 20, 50 veículos, né, e eles têm essa plataforma, eles fazem em cima disso otimização de rotas, etc., né, então, de novo, tem um componente ESG aí de diminuir o consumo de combustível, de qual fazer a rota ótima para pegar menos trânsito, para gastar menos combustível, etc. E eles hoje trabalham com a ideia de, bom, são soluções conectadas por definição, então a gente está apresentando ele às operadoras para entender os planos deles, como que ele reduz o custo de conectividade, porque os veículos são conectados, né, por IoT, e como quem tem uma cobertura melhor, qual protocolo é melhor de IoT para fazer isso. Então, a gente está fazendo esse tipo de apresentação e está fazendo também apresentação para fabricantes de câmeras, né? Dashcams, que eles estão agora experimentando com dashcams. Tem essa empresa aqui nos Estados Unidos, a Samsara, que é super bem sucedida, uma empresa grande, e de novo, permite com que você consiga reduzir seguro, né? Porque você tem uma visibilidade melhor do que está acontecendo, como teu motorista está guiando, né? E, ao mesmo tempo, se houver acidente, se de fato foi de quem foi a culpa, etc. Então, esses são alguns exemplos. A Ring, que a gente investiu, que é aquele porteiro eletrônico, foi comprada pela Amazon, agora já faz, acho que uns 4 anos, né? Também um bi e pouco. A gente trabalhou com eles também, ajudando eles a otimizar a solução dele para os nossos processadores. Então, pode ser, do ponto de vista a gente tem uma empresa no portfólio que não foi anunciada ainda, mas na área de Artificial Intelligence, eles fazem, enfim, do ponto de vista de compiladores para TensorFlow, né? E estamos trabalhando com eles para ajudar a otimizar a solução deles para as nossas plataformas, que para eles se torna um caminho enorme. A gente, por ano, vende mais de 1 bi de processadores, né? 1 bilhão de unidades. Então, para eles poder otimizar na nossa solução é bom para a gente e acaba sendo fantástico para eles, porque eles têm um canal enorme, né? Você mencionou a Xiaomi, a gente foi também investidor na Xiaomi. A Xiaomi foi um exemplo de basicamente, era o provedor de telefone número 89 do mundo, né? O mundo não necessariamente precisava de um provedor, um fabricante novo, mas era um modelo de negócio totalmente novo, criativo, né? E que fez sentido a gente apoiá-los e ajudá-los também a trazer. E aí, a partir disso, ao longo do tempo, a Qual controle tirou eles da China, levou para o Brasil, levou para a Europa, levou o mundo afora, né? Então, são exemplos de áreas onde a gente pode ajudar, né? E realmente é caso a caso, a gente tenta depende dos dois lados e depende também no momento certo, né? É importante um CVC também não querer forçar uma agenda, né? Você tem que entender que uma startup é um ser frágil, os recursos deles são muito menores que o seu, então tem que ser o momento certo para eles também, porque você não quer, enfim, que eles gastem recursos que eles não têm com alguma coisa que talvez não seja a maior prioridade no momento.
CK, você acha que esse movimento dos grandes cheques aqui no Brasil, essa liquidez, principalmente investimentos em empresas que agora são tech-centric, né? Vão ainda permanecer por algum tempo? E quais seriam suas apostas a respeito de tendências para investimento no Brasil nessas empresas de tecnologia? São duas perguntas, né? A primeira, eu acho que sim, eu acho que a gente vai continuar a ver um ânimo grande de investidores, né? Apostando em empresas. Quando eu entrei na Qualcomm, a gente analisei o mercado e, na verdade, era assim, a gente ainda tinha uma lacuna no early stage funding no Brasil, né? Você tinha alguns investidores série A, mas nada muito antes, pouco limitado de angel e etc. Então, tinha aquela lacuna. E tinha também uma lacuna de série B para cima, né? Hoje, quase 10 anos depois, claramente você tem, eu diria que capital não falta mais, né? Talvez a gente está chegando no momento que talento, etc., é uma coisa que a gente, embora isso tenha melhorado também muito, né? Da 99 saíram 12 empresas, eventualmente. Do mesmo jeito que o PayPal tem o PayPal Máfia, né? 99 tem 99 Máfia, que criaram várias empresas e que, enfim, estão aí. Então, acho que isso claramente a gente vê. Então, eu acho que a tendência, sim, a gente tem exemplos claros de criação de valor, muita criação de valor, né? Pega o Nubank, daqui a pouco falei tanto quanto Itaú, né? Assim, é surreal, né? Bizarro. Bizarro também, mas assim... Tem no bom sentido, no bom sentido. Não, tem... sem dúvida, não é fácil a gente se acostumar a esses valuations, né? Não é fácil. Mas é claro o que foi criado, né, em termos de criação de valor. E aí você está vendo empresas, Nubank está indo para o México, Gympass já está em vários países da América Latina, né? Então, você está vendo soluções que nasceram no Brasil sendo exportadas para outros lugares, né? Então, eu acho que a primeira pergunta, sim, eu acho que a gente vai continuar a ver esse ânimo. Você vê cada vez mais investidores, né? Hoje, no Brasil, são provavelmente já quase 50 corporate investors, né? E você tem visto que os corporate têm investido mais. Então, de novo, eu acho que a gente vai continuar a ver isso e o mundo hoje, com taxa de juros baixas, etc., com certeza, não vejo no curto prazo, médio prazo, um mundo em que falta capital para investir em inovação, né? E aí a tua pergunta é what's next, né? Eu diria assim, a gente está vendo, sem entrar em específicos, mas com certeza uma aceleração da convergência, adoção de novas tecnologias e convergência de tecnologias adjacentes, né? Então, vou dar um exemplo. Eu estou no board de uma empresa chamada Augury, e a Augury é uma empresa de IoT. Eles desenvolveram sensores que ficam em cima de motores elétricos, de bombas, e esses sensores, eles, de novo, medem várias coisas, temperatura, vibração, etc. E eles conseguem, com modelos de inteligência artificial, prever se o equipamento vai quebrar ou não, né? E aí eles avisam de uma forma proativa, olha, esse equipamento enfim, não soa bem, né? É melhor você achar uma forma de decomissioná-lo antes que você perca a linha de produção, né? E é um exemplo claro em que, de novo, é o sensor, mas é muito baseado nos modelos de AI, né? Que hoje ainda estão na nuvem, cada vez mais estão indo mais para o edge mesmo, né? A rede mais descentralizada, né, CK? O processamento na borda. Isso, exatamente. E assim, eles têm vários clientes grandes, como Nestlé, Colgate, etc. O pessoal começa em 1, 2 fábricas, daqui a 2 anos está em 40 fábricas em 5 continentes, né? A proposta de valor é tão clara e o payback é tão rápido que o pessoal fala, cara, isso aqui é fantástico, eu preciso ter, vale a pena, faz sentido total, porque eu comecei minha carreira como engenheiro em fábrica de chão de fábrica, né? Você sabe o quanto custa para uma fábrica parar uma linha são milhões de dólares, né? Então,
você ter, de novo, poder prever a saúde dos seus equipamentos é muito bom. Então, a gente vê isso, né? Conectividade, de novo, virou uma necessidade, não é mais luxo. Então, a gente vai ver cada vez mais. E você tem aí novos protocolos, por exemplo, de IoT, Narrowband IoT, etc., que vai ajudar a trazer para o campo. Então, teu campo inteiro vai estar conectado. Você já tem tratores conectados, que sabe o que botar onde, etc. Então, de uma forma geral, eu acho que a gente vai ver uma aceleração enorme dessas adoções. E aí, num espaço aí de, acho que mais 3, 5 anos, o mixed reality, né, ou realidade virtual e depois um pouco mais aumentada, vão se tornar realidade mesmo, né? Hoje eles são quase realidades, né? Mas você vê, por exemplo, não sei se você já usou o Oculus Quest 2, né? Sim. Do nosso processador. Assim, o Facebook não consegue fabricar o suficiente de tanto que vende, né? E Já joguei basquete com o óculos. É uma experiência 100 vezes melhor do que você tinha há 3 anos atrás, né? Em que você precisava de um desktop, você precisava botar sensores na sua sala. Hoje tudo está ali num negócio que basicamente cabe no seu rosto. Sim, não é ideal. Sim, ainda pesa um pouco. Sim, não tem bateria para muito tempo. Mas num espaço de 3, 4 anos, você vê como avançou. E a gente vê várias tecnologias novas em lentes, enfim, low power compute, etc., que vai fazer com que você tenha, de fato, um óculos que pesa pouco, que vai te permitir, enfim, ter AR e VR de uma forma ubíqua, né? Então, enfim, muito animado, e a gente continua apostando nessas empresas. Excelente. Carlos, não sei se você... tem muitas perguntas aqui. Tem uma pergunta, eu acho que essa daqui dá para responder rapidamente. Tem uma pergunta aqui de um dos participantes que ele quer saber que, no que se refere a startups com soluções baseadas em IoT, quais as características, segmentos de mercado, aplicações que são de maior interesse por parte dos investidores? Eu acho que a pergunta é bem ampla, né? Eu acho que é importante, a gente sempre fala, né? Da mesma jeito que a gente faz um trabalho de triagem enorme das startups, os empreendedores devem fazer um trabalho de triagem enorme em relação aos investidores. Principalmente hoje, que tem abundância de investidores, né? Em geral, bastante qualificados, até no Brasil, né? Então, você precisa realmente saber acho que para você ser um investidor de valor agregado, você precisa ter uma tese de investimento clara, né? Qual o seu playbook, no que você quer investir, em que estágio, qual o seu playbook, e aí tentar focar naquilo. Aqui nos Estados Unidos, a indústria é bastante segmentada, né? Você tem menos generalistas, e você tem, mesmo dentro de uma VC firm, você tem o partner que foca em SaaS, você tem o partner que foca em jogos, você tem o partner que foca, enfim. E eu acho que a gente vai ver cada vez mais isso no Brasil. A gente, por exemplo, sabe que a gente, como investidores estratégicos, a gente investe em oportunidades que derem certo, vão de alguma forma ajudar o crescimento do nosso business, que é, de novo, AI, 5G, IoT, comunicações, networking, né, automotive, digamos assim, essas 5 áreas. Então, tem muita empresa legal no Brasil que a gente não investe porque tem pouco touch point com a gente e a gente, na verdade, não vai ter muito a agregar valor fora dinheiro, né? E aí tem a questão de custo de oportunidade. Eu posso estar trabalhando em alguma coisa que é mais relevante para a gente e ajudar a avançar a nossa agenda corporativa, etc. Ou trabalhar uma vez que você investe numa empresa, geralmente você está lá há 5, 7 anos. Ou ficar trabalhando numa empresa 5, 7 anos, trabalhando com eles, que acaba virando investimento puramente financeiro. Nada contra isso, mas, de novo, não é o nosso playbook, né? Então, é importante você saber aonde você quer atuar e aí que tipo de estágio. Tem investidores com um fundo pequeno, geralmente eles vão investir em seed e talvez série A. A gente, na verdade, é mais stage agnostic, a gente pode investir em seed, A, B, C, D, E, né? A gente participou da série E da Vários follow-ons, né? Da Nuvem Shop, que foi anunciada também há um tempo atrás. Então, enfim,
eu acho que é importante isso, você saber né, qual a sua estratégia, ter uma estratégia, entender o setor para você poder, de novo, mostrar diferencial como investidor e capacidade de agregar valor. Seca, a gente está indo para os últimos minutinhos aqui. Eu queria te agradecer muito pela sua generosidade, seu conhecimento, enfim, essa forma de explicar coisas complicadas de uma maneira tão didática e simples aqui para todos e inspirar as pessoas, obviamente. Você é um dos brasileiros que, obviamente, como pessoa, como profissional, mergulham bastante de ter essa relação com você, de conhecer há tanto tempo. Então, eu queria te agradecer novamente e gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo a respeito de investimento, de oportunidades, startup, empreendedorismo. Bom, em primeiro lugar, obrigado de novo pelo convite. É um prazer estar aqui, dividir um pouco da minha experiência. Acho que a mensagem nunca houve momento melhor para se empreender, para se envolver com startups, né? Seja na capacidade de, ou você, se estiver no mundo corporativo, sair e talvez entrar numa startup, né? Eu me formei já há algum tempinho, não vou dizer quando, mas já faz um belo tempo. Quando eu me formei, na verdade, eu fui basicamente treinado a ser um empregado, digamos assim, né? E tinha poucas oportunidades, era indústria, né? Depois veio a onda de investment banking e de não sei o quê. Hoje, você, de fato, pode estar trabalhando numa startup, né? Você pode montar a sua startup. Se você quiser montar a sua startup e ainda não trabalhou em uma, eu recomendo você também ter alguns anos de experiência, né? Mas eu diria assim que o número de oportunidades que tem para se resolver problemas do mundo afora, de novo, nunca foi tão grande, e a facilidade de fazer isso do ponto de vista de você montar uma empresa, custo de montar uma empresa, decolar alguma coisa, né? Hoje, com tudo, com AWS, tudo virtual, etc., é muito fácil, né? Com bastante capital de investidores buscando oportunidades, né? Então, acho que é um momento fantástico. Então, isso na tua capacidade pessoa física, pessoa jurídica, eu acho que, de novo, estar perto de empresas, tentar aprender novos modelos de negócio, estar perto, entender o que acontece mundo afora, etc. Eu acho que estar perto de startups é muito bom para você aprender, né? E gerar insights. A gente trabalha muito disso, conversar. Às vezes, conversa com um monte de startups, acaba não investindo, mas traz os insights para dentro da Qualcomm para dividir, né? Olha, isso que está acontecendo em tal indústria, a gente está vendo isso, a gente está vendo essa tendência, etc. Então, é muito bom você pegar isso e estar dialogando com o mercado para ver o que está acontecendo, né? Para ver como você melhora a sua própria operação. Muito bem, aquela curiosidade de uma criança de 1 ano, né, CK? Tentar entender o que está acontecendo, prestar atenção, sempre estar ali fuçando e ouvindo bastante, né? É um momento fantástico, né? Política à parte, Brasil, assim, Brasil é Brasil. E, na verdade, o mundo inteiro está estranho, né? Assim, a gente tem desafios políticos mundo afora, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos, eu posso te dizer que é a terceira vez que eu moro aqui, posso dizer que é bem diferente do que a primeira vez que eu vim para cá. Mas, enfim, o mundo de tecnologia, o mundo de startups continua existindo e continua reescrevendo as equações, né? E criando equações novas que são muito boas e que resolvem problemas super reais. Então, assim, a gente sabe que há 15 anos atrás, 9 das 10 maiores empresas da Bolsa eram empresas old school, do século passado, e hoje acho que tem uma ou duas das 10 maiores que não são de tecnologia, né? E exemplos aí, Uber, Airbnb, todo esse pessoal reescreveu indústrias inteiras e não falta indústria para serem reescritas, né? Excelente. CK, muito obrigado e obrigado você que ficou com a gente até agora, escutando e participando aqui do nosso webinar a respeito de cenários para o futuro com a KPMG TMT. Obrigado, encontro com vocês numa próxima ocasião. Uma boa noite a todos. Tchau, pessoal. Obrigado.